esperando tanto tempo assim, né? Então, aula 5, classe 5, página 16, tá bom? Vocês têm aí como se fosse um gráfico, né, bem coloridinho, escrito algumas palavras em espanhol, cada uma com a sua cor. Siempre, casi nunca, normalmente, a veces, de vez em quando, rara vez e nunca. Então, aqui é a frequência, né, com que nós fazemos algumas coisas no nosso dia a dia. Então, a gente usa essas palavrinhas aí para mostrar a frequência que nós realizamos algumas atividades, tá bom? Hoje, Marega, página 16, querida. Então, essas palavrinhas aí, sempre, quase sempre, normalmente, às vezes vocês estão vendo que está diminuindo, né, a frequência, os quadradinhos. Então, nós utilizamos bastante essas palavras no nosso dia a dia. Abaixo, a gente tem um quadradinho que está escrito aí, a menudo. A menudo quer dizer frequentemente. Podem escrever em português se vocês preferirem, para depois se lembrarem, tá bom? Então, a menudo é frequentemente. Casi siempre e generalmente, eles têm a mesma ideia, né? Então, quase sempre faço as tarefas de casa. Ou geralmente faço as tarefas de casa. Então, as duas palavras dão a mesma ideia de frequência, tá bom? Normalmente e quase nunca ou rara vez. Então, vocês têm aí novamente escrito algumas palavrinhas que nos transmitem essa ideia de frequência. E nós temos alguns exemplos, né? A menudo culpamos a outros por nossos erros. Normalmente não, frequentemente, né? A menudo quer dizer frequentemente, culpamos os outros pelos nossos erros. A veces olvidamos de pensar a largo prazo. Então, às vezes a gente esquece de pensar a longo prazo. Então, não pensar no dia de amanhã, mas semana que vem, mês que vem, né? Então, planejar algumas coisas a longo prazo, tá bom? E quase nunca me ducho em 5 minutos. Então, quase nunca eu tomo banho em 5 minutos. Normalmente, né? A gente passa um pouquinho aí desse sim. Então, nós temos aqui as expressões a menudo, a veces e quase nunca. Vocês foram percebendo que vai diminuindo a frequência com que se realiza as ações, né? E agora tem um exercício para que vocês possam praticar. Vocês vão escrever aí a frequência com que vocês realizam essas ações. Na 1, por exemplo, né? Com que frequência você usa essas sacolas recicláveis, ou seja, quando a gente vai no mercado, a gente, hoje em dia, né, nós temos que levar as nossas bolsas, para não ter que ficar usando a sacola plástica do mercado sempre, né? Então, com que frequência vocês usam? Sempre, quase sempre, normalmente. Então, vocês vão colocar a palavra que vocês, né, usam no dia a dia de acordo com a pergunta, tá bom? Aí a próxima aqui, a 2. Com que frequência você toma banho em 10 minutos? Então, a gente já aumentou aqui o nosso prazo, era 5, né? O certo é a gente tomar banho em 5 minutinhos, tá? Para não gastar muita água. Mas com que frequência você consegue tomar banho em 10 minutos? Na 3, com que frequência você vai ao cinema ver um filme? É claro que hoje em dia os cinemas estão fechados, então nós não vamos pensar no este ano de 2020, por causa que é um ano atípico, tá, gente? Nós vamos pensar nos anos anteriores. Com que frequência vocês tinham o hábito de ir ao cinema? Vocês iam rara vez, de vez em quando, às vezes, sempre, normalmente, né? Ou vocês podem colocar, por exemplo, uma vez por mês. Então, vocês vão escolher a palavra que vocês preferirem, tá bom? Na 4, com que frequência você acorda às 6 da manhã? Acredito que hoje em dia, como nós estamos tendo aula em casa, vocês
acordem mais perto do horário da aula, né? Umas perto das 7 horas. Mas quando vocês estavam na escola, indo para a escola, com que frequência vocês acordavam às 6 da manhã, tá bom? E nas 5, com que frequência você fecha a torneira enquanto escova os dentes? Então, tá lá escovando os dentes, a torneira fica fechada ou aberta? Vocês vão colocar a frequência que vocês se lembram de fechar a torneira, tá? Então, são respostas pessoais. A Pro vai dar um tempinho para vocês responderem. E aí, a gente já continua aqui a explicação do uso do muy e do mucho em espanhol, tá bom? Vai passar aqui para a explicação do muy e do mucho, tá bom? Nós já vimos, vamos ver agora, vamos rever ano que vem. O muy e o mucho vocês vão estudar sempre, vão rever sempre. Até para poder gravar, né? Conforme mais vezes a gente vê um determinado assunto, melhor gravamos na nossa memória, tá bom? Vamos lá. O muy e o mucho têm a ideia de muito em português. Só que nós usamos eles em diferentes momentos, tá bom? Então, muy, por exemplo, nós vamos utilizá-lo com adjetivos. Soy muy alta, el ejercicio está muy bien. E com advérbio, desculpa, com adjetivos e advérbios. Então, por exemplo, sou muito alta e o exercício está muito bom, muito bem, né? Então, sempre que você for dar uma qualidade a alguém ou a algo, você vai utilizar o muy. Ou quando você for usar um advérbio. Aqui eles colocaram advérbio de modo muy bien, muy mal, muy rápido. Então, o modo que se faz alguma coisa, mas o muy é utilizado com advérbios de outros tipos também, tá bom? Aí o mucho. Então, o advérbio é o muy é com advérbios e adjetivos. E o mucho, nós podemos utilizá-lo com substantivos. Neste caso, gente, ele vai acompanhar o substantivo, tá? Se for masculino, vai ficar mucho, hace mucho frio. Se for feminino, no caso aqui, que está no plural, né? Hay muchas personas aqui. Ou masculino plural, tenho muitos amigos. Então, sempre que vocês utilizarem com substantivo, acompanhe os substantivos. Masculino, feminino, singular ou plural. E nós temos mais duas formas de utilizar aqui o mucho, né? Com verbos, tá bom? Então, por exemplo, siempre estudio mucho, me gusta mucho leer e comer. Então, aqui nós utilizamos os verbos estudar, o verbo ler, o verbo comer, tá? Então, mucho com substantivos e verbos. Aí tem uma parte aqui embaixo, tá escrito assim, ó. Nós podemos utilizar o mucho também com palavras para comparação. Então, quando você compara duas coisas, você utiliza o mucho. Nós temos aqui algumas palavrinhas, né? Mucho mejor, mucho peor, mucho maior, mucho menor. Então, em português, você não fala ele é muito melhor que eu, certo? Mas em espanhol, se usa dessa maneira, tá bom? Mucho menos, mucho mais, fica até estranho para nós, mas em espanhol é usual, tá bom? A gente tem aqui alguns exemplos também, ó. Es mucho mejor descansar ahora. É muito melhor descansar agora. Nós usamos é melhor descansar agora. Me gusta mucho más el helado que la gelatina. Eu gosto muito mais do sorvete do que a gelatina. E em português a gente não usa assim, mas em espanhol é comum, tá? Aí vocês têm um exercício que eu também vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vocês vão completar aqui, né? É um pequeno texto com as palavrinhas muy ou mucho. Prestem atenção com mucho. Se for um substantivo, tem que ver como que está escrito o substantivo. No singular, no plural, no masculino ou no feminino.
Vou dar um tempinho para vocês fazerem e daqui a pouco a gente corrige. Dúvidas é só perguntar, tá bom? Confiram se vocês fizeram certo até onde vocês estão, para a gente poder continuar. Página 17, exercício 1. Então, vou pôr aqui na ordem que aparece no texto, tá, gente? Quando tiver mais de uma palavra na mesma linha, que é o caso da segunda linha, eu vou pôr uma do ladinho da outra. Então, estão aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas, e aqui também nós temos 5 linhas de resposta, tá bom? Confiram para ver se vocês fizeram certinho. Enquanto vocês conferem, a Pro vai ler o texto aqui, falta 10 minutinhos, né? Para a gente poder finalizar essa parte, tá bom? E se der tempo, a gente faz a tarefa de casa. Se não der, fica para a próxima semana. Vamos lá. Diálogo na página 18. Melhor ou pior? Melhor ou pior? Então, nós temos a Carla e a Ana que estão conversando aqui, né? Ufi, que cansada estou. Hoy por la mañana estuve en clase de pilates y el profesor exigió mucho de mí. ¿Qué otros tipos de ejercicios haces? Los jueves tengo capoeira y los sábados hago yoga. ¿Haces capoeira? Yo tengo clases de salsa los viernes. Es mejor que la capoeira. Tiene más ritmo y es más alegre. Puede ser, pero yo prefiero bailar salsa. Oye, ¿y la clase de GAP? ¿Has probado? Solo una vez, pero no me gusta. Es una clase muy aburrida. Es peor que correr. No te la recomiendo. Ah, vale. ¿Y yoga qué tal? Fenomenal. Esa clase y la de pilates son mejores. Oh. Parou as duas. Desculpa, gente. São melhores. Perdão, gente. Eu tive que dar uma chamada aqui nas duas, que não está sendo possível hoje, né? Então, vamos lá. Eu estava lá na aula de GAP, né? Que ela estava falando que é ruim a aula, tá? Então, Oi, ¿y la clase de GAP? ¿Has probado? Solo una vez, pero no me gusta. Es una clase muy aburrida. Es peor que correr. No te la recomiendo. Ah, vale. ¿Y yoga? ¿Qué tal? Fenomenal. Esa clase y la de pilates son mejores porque haces muchos estiramientos. Sí, ¿cuánto cuesta la clase de yoga? Pues creo que su precio es mayor que el precio de la clase de pilates, pero tienes que ir. El profesor es increíble y no hay que hacer movimientos fuertes. Además, el número de personas es menor que en otras clases y la atención es más personalizada. Então, aqui nós temos uma conversa entre duas amigas e elas estão fazendo comparações entre as aulas de yoga, de pilates,
de capoeira. Então, elas utilizam aqui na conversa delas algumas palavras que são feitas, né, que são usadas para as comparações. A Pro vai fazer o seguinte, ó. O exercício está pedindo para a gente ler o diálogo e depois grifar aqui no diálogo das meninas essas palavras utilizadas para comparação. Eu vou escrever aqui as palavrinhas e vocês vão procurá-las no diálogo aqui e vão grifar. Pode ser marca-texto, quem tiver caneta ou lápis também pode usar, tá bom? Então, é o exercício 2. Sobre o diálogo. Então, vocês vão procurar essas palavrinhas que eu estou escrevendo aqui e vão grifá-las aqui no diálogo das meninas, tá? Se aparecer mais de uma vez, pode grifar mais de uma vez. Melhor, mas, pior, melhores. Deixa eu aumentar aqui meu espaço. Eu posso circular? Pode sim. Pode circular se quiser, tá? São aquelas palavrinhas que em português nós não usamos, né? Muito melhor, muito pior, mas que em espanhol são usuais, tá bom? Aí, peraí. Maior. Menor e mais. Você tem na ordem? Oi? Tá pondo na ordem? Não entendi, Laura. Ô, meninas, uma por ordem? favor, para. Laura, desculpa, não te ouvi. Você tá colocando em uma ordem? Se eu estou? Colocando na ordem. Ah, sim. Deixa eu ver, peraí, se aparecer na ordem. Melhor, mas... Sim, o mas aparece 2 vezes. Tá na ordem, sim. Tá bom? É que eu peguei a Ok. resposta aqui do livro, então agora eu tô olhando, tá na ordem, sim. Ok, obrigada. De nada, querida. Tarefa de casa, queridos, vai ficar para a próxima semana, tá bom? Que aí a gente faz com calma, né? E aí faremos a tarefa de casa da aula 5, semana que vem. Aula 6, tarefa de casa, e a gente encerra a apostila, então, na semana que vem, tá bom? Quando vocês terminarem este exercício, podem sair da aula, estão dispensados. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijinhos para quem já terminou. Hasta a próxima semana. Acabei. Tchau. Então tá bom, querida. Beijo, tchau. Tchau, Fran. Beijo. Tchau, fica com Deus. Até semana que vem.